Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Acerca de técnicas de amamentação. Vamos prosseguir em relação às técnicas básicas, certo? Primeiramente, que não devemos oferecer, certo? O seio à criança pinçando o mamilo, ok? Isso pode trazer até mesmo traumas mecânicos, até mesmo laceração, ferimentos mesmo nesse mamilo e nessa areola, certo? Então, como devemos entregar essa mama à criança? Sustentando a mão em forma de C, apoiando 4 dedos sobre a mama, polegar afastado da areola, ou seja, a gente não precisa tocar nem areola nem mamilo, ok? Sempre afastado. Dedos afastados dessa areola, tocar o lábio inferior da criança com o mamilo, fazendo com que ela desenvolva o reflexo de busca. Então, a partir do momento em que você toca o mamilo, certo? Na boca dessa criança, ela vai começar, certo? A fazer o reflexo de busca, porque ela também vai sentir o cheiro da secreção do leite, certo? O bebê responde abocanhando o mamilo e parte da areola. A questão da pega correta, certo? Ela está intimamente ligada, muito ligada à questão da sucção, certo? E para que haja uma sucção adequada, esse recém-nascido precisa abocanhar mamilo, certo? Sugá-lo e também parte da areola, não somente mamilo, ok? Acho que essa imagem está bem didática, né? A mulher, como vocês podem observar, estou oferecendo a mama à criança com a mão, certo? Em forma de C, não tocando a areola nem mamilo, certo? Sendo que este mamilo está sendo oferecido, sendo tocado no lábio inferior do bebê. Esse bebê vai desenvolver, na segunda imagem, um reflexo de busca, abocanhando assim a areola, parte da areola e mamilo, ok? Pega correta. Como é que a gente pode observar diretamente que esse recém-nascido, esse bebê, está com uma pega adequada? Ou seja, está pegando para amamentar adequadamente, certo? Para se alimentar adequadamente. A gente observa primeiramente que a língua fica sob a gengiva, as bordas dos lábios estão viradas para fora, aquele biquinho de pato, certo? Ou de peixinho, como queiram. O queixo do bebê deve estar encostado na mama. As bochechas, elas ficam arredondadas, ficam cheinhas, significa que está preenchida pelo leite materno. A parte inferior da areola está mais coberta que a superior, ou seja, ele abocanha parte dessa areola, principalmente a parte inferior, certo? O nariz fica livre, favorecendo a respiração adequada desse recém-nascido. A barriga da mãe encosta na barriga da criança e o braço materno tem uma angulação de 90 graus. Pega correta. Acho que essa imagem é uma das imagens mais didáticas, certo? Para que vocês observem como é essa pega adequada do recém-nascido na mama dessa puérpera, ok? Como vocês podem observar, a boca fica aberta, que a gente chama boquinha de peixe ou de pato. Grande parte da auréola, certo? Na boca do bebê, não apenas o mamilo. Os lábios ficam voltados para fora, bem abertinhos. A barriga e o tronco do bebê estão voltados para a mãe, ou seja, contato barriga com barriga. O queixo está encostado no seio. A bochechinha está redondinha, certo? Então, essa bochecha enche quando suga o leite. O nariz não encosta no seio, ou seja, ele respira livremente e adequadamente. Muitos deles até adormecem no seio materno, né? Mas esses mais preguiçosinhos a gente tem que incentivar exatamente a mamada. Pega incorreta. Lábios apertados, bebê mastigando o mamilo, fazendo com que haja trauma, dor na hora dessa amamentação. Som de estalidos ao sugar, mais ou menos assim, certo? O barulho que nós devemos escutar no momento dessa amamentação é da deglutição, ou seja, da criança engolindo o leite materno, certo? Não barulhos com a língua. Pinçar o mamilo em V dificulta a pega correta. Como vocês podem observar nas imagens anteriores, certo? A mãe oferece o seio em forma de C, certo? Ela não encosta em areola, muito menos em mamilo, certo? A criança, a gente vai encostar com essa manobra em forma de C
esse mamilo na boca da criança e ela vai, através do reflexo de pega, abocanhá-lo, certo? Mas não precisamos encostar diretamente nesse mamilo, muito menos na areola. Aqui observamos, ó, uma imagem bem didática da pega correta, ó, a mãe oferecendo a mama em forma de C, ó, a boquinha de pato bem abertinha, o nariz livre, o queixo encostado na mama, barriga com barriga. E já na pega incorreta, certo? Que está marcada com um X vermelho, essa mãe oferece essa mama, certo? Em forma de pinça, em forma de V, que é uma técnica completamente incorreta que não favorece a amamentação adequada. A questão da duração da mamada, ela varia, certo? É muito individual e a gente tem que deixar esse bebê mamar à vontade, certo? Para que essa mamada seja correta e vigorosa, certo? Então, ele precisa estar mamando. Se ele dormir no seio, você vai lá, encosta com os dedos na bochechinha dele, faz com que ele se desperte para que ele prossiga com essa amamentação adequada. A gente não deve retirar a mama, certo? Caso esse recém-nascido, esse bebê esteja sugando ou deglutindo, porque ele tanto pode engasgar, quanto pode ocasionar um trauma mecânico na areola ou no mamilo dessa mulher, certo? Se beber, ele deve mamar até esgotar a mama, esvaziar essa mama, certo? Sempre lembrar de, após a mamada, colocar o recém-nascido para rotar. E a próxima mamada sempre se inicia pela mama anterior, caso ainda haja leite, certo? Caso não haja, você parte para outra. O ideal é que se mame até se esvaziar completamente essa mama. Se esvaziou completamente a mama, na próxima mamada você vai para o outro seio. Caso ainda esteja cheio, certo? Esse seio, você inicia por ele, esvazia-se esse seio, aí você pode colocar no outro, caso a criança ainda não esteja satisfeita. Interrupção da mamada. Como é que a gente interrompe essa mamada, certo? A gente introduz o dedo no canto da boca do bebê, sem puxar, para não traumatizar o mamilo, certo? No canto da boca, a gente passa o dedo e ele acaba por reflexo soltando esse mamilo, certo? A gente deve estar sempre muito atento à questão da mamada muito curta ou muito longa. Sinal de alerta, viu? Mamada muito curta, a questão da pega incorreta, não está conseguindo pegar adequadamente, ou então a questão da produção de leite pode não estar satisfatória ainda. Uma mamada muito longa, essa criança está com dificuldade, então ela está adormecendo muito nessa mama. Então a gente tem sempre que estar observando quais são as particularidades voltadas em relação a essa questão da interrupção dessa mamada, certo? Uma coisa que eu acho que pulei do nosso primeiro slide, certo? Vamos voltar aqui rapidinho, que é a questão da interrupção ou inibição, da lactação, certo? Eis algumas medidas adequadas para que haja inibição favorável dessa lactação, certo? Mamas suspensas por porta-seios ajustados durante 3 a 10 dias. Bolsa de gelo, certo? Para evitar o engurgitamento mamário por 10 minutos, 4 vezes por dia. Não permitir a sucção pelo recém-nascido ou expressão dos mamilos, porque a gente sabe, como me referi anteriormente, que quanto mais essa criança suga, mais ocorre a produção láctea, né? E também nós temos algumas medicações que possam vir também favorecer a inibição, certo? Dessa lactação, ou seja, dessa produção de leite. Vamos prosseguir. Lembrar sempre que o intervalo entre as mamadas é considerado do início de uma mamada ao início da próxima mamada. A maioria dos recém-nascidos com risco, certo, não deve ter um intervalo muito longo de mamada, geralmente no máximo de 3 horas. Eles devem ser amamentados de 2 em 2 horas, no máximo 3 em 3 horas. A maioria dos recém-nascidos, eles são amamentados ou sentem fome mesmo, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, isso vai depender da mamada, certo? E também existe a questão da amamentação de livre demanda. A criança está com fome, então está com sede, chorou, quer, coloca no peito, não tem problema, certo? No início dessa lactação, essa criança pode ser amamentada a cada 1 ou 2 horas, certo? Até que ocorra a adequada produção do leite, certo? Até que haja a adequada apojatura do leite. Então, durante essa primeira semana,
de amamentação, não ocorre uma produção firme ainda de leite, não ocorre uma produção adequada. Então, muitas vezes a criança é amamentada, esvazia o seio, mas ela ainda está com fome. Então, é como se fosse uma adaptação, certo? Da fisiológica, biológica do nosso corpo às necessidades desse recém-nascido. Então, é uma questão ainda de adaptação. O nosso corpo vai reconhecer quais são as necessidades fisiológicas desse recém-nascido para produzir a quantidade adequada, certo? Então, se prosseguir com fome, já está produzindo leite de novo, a criança continua com fome, pode colocá-la para amamentar novamente a cada 2 horas, certo? Geralmente essas mamadas ocorrem de 8 a 12 vezes ao dia. Aos dorminhocos, ficar estimulando a amamentação, certo? Viu que a criança dormiu, toca na bochechinha dela, faz um estímulo para que ela acorde. O tempo de esvaziamento do leite geralmente é de 1h30. E como eu disse anteriormente, recém-nascidos com risco, o intervalo máximo entre mamadas é de 3 horas. Agora vamos para as posições, certo, de amamentação. Acho que essa é uma das posições mais clássicas, né? Que é a mãe amamentando sentada, como nós podemos observar nessa imagem. Esse tipo de posição para amamentação, ela é ideal para cesariana, certo? Porque traz mais conforto, não fica tão encostado na questão da sutura, do processo cirúrgico, né? O recém-nascido, no colo, ele fica alinhado, olhando para a mama, vocês podem observar que ela tem o encosto do travesseiro que protege, no caso da cirurgia cesariana, protege a rafia realizada. Você pode observar que nessa imagem a mãe ela tem o braço na angulação de 90 graus, está protegendo, está amparando a cabeça dessa criança, certo? E a criança está com uma pega correta e adequada, ou seja, está ocorrendo uma amamentação adequada, certo? O ombro do bebê descansa na curva do cotovelo da mãe e o braço da mãe apoia as costas do bebê. Posição lateral, geralmente essa posição da primeira mamada, certo? Do pós-parto, que é a mãe deitada de lado, apoiada com travesseiros com as pernas ligeiramente flexionadas. Ela está em decúbito lateral, esquerdo ou direito, ok? A gente preconiza que seja elevada a cabeceira da cama em 30 graus, certo? E colocando esse bebê lateralmente ao corpo materno. Apoiando sempre as costas do RN com um travesseiro para mantê-lo de lado. Caso não haja possibilidade dessa mulher apoiar com um braço, né? Caso seja um pouco dificultoso para ela, a gente auxilia colocando um travesseiro para apoiar as costas desse recém-nascido. O braço da mãe deve envolver o recém-nascido trazendo-o para si, para próximo, certo? Barriga encostada toda no corpo materno, certo? Boca do RN em direção ao mamilo, mão livre apresenta a mão para o bebê, certo? Por exemplo, essa mulher ela vai amamentar o seu esquerdo, então o braço livre vai ser o braço direito. Então, com esse braço direito, ela vai oferecer a mama e com o braço esquerdo, ela vai oferecer suporte para o recém-nascido. A amamentação em posição invertida também ocorre, porém um pouco mais rara de se você observar, não é tão adotada assim, mas tem mulheres que acham interessante esse tipo de posição. Ela é adequada geralmente quando o bebê é muito pequeno, certo? E as mamas são volumosas, geralmente em pós-operatório de cesáreas, para evitar a questão da compressão no procedimento, certo? Para evitar dor também no pós-cirúrgico. Porque, querendo ou não, por mais que o bebê muitas vezes não pese tanto, de toda forma é uma compressão no processo de sutura, né? Na rafia que foi realizada nessa cavidade. Geralmente, inibe a questão do trauma mamilar. A mãe sentada, geralmente com apoio nas costas, certo? E o bebê está deitado em um travesseiro sobre o braço da mãe, como mostra a imagem. E a mãe sustenta a cabeça do bebê em direção a esse mamilo. Quais são, professor, os indicadores de uma boa mamada? O bebê engole o leite a cada 1 ou 2 sugadas e o ruído de deglutição pode ser ouvido. O que é um ruído de deglutição? Quando você engole, certo? É diferente de estalidos. Esse tipo de barulho não é adequado. O adequado é de deglutição, certo? O recém-nascido adormece e larga o peito espontaneamente. Ele suga, esvazia esse seio, enche a barriguinha e dorme, certo? Porém, não esquecer nunca de colocá-lo para arrotar. A diurese desse recém-nascido é amarela clara e é eliminada várias vezes ao dia, ou seja, ele urina bastante.
Quando chega a hora próxima à amamentação, a mulher ouve o choro do filho e sente os seios pesados que começam a gotejar. Para vocês verem como a fisiologia do corpo ela é perfeita, até mesmo com um choro da criança, o corpo sente, certo, fisiologicamente que está na hora da amamentação e esse seio começa a pesar e a pingar. O recém-nascido começa a ganhar peso por volta do 4º a 5º dia, certo? Sendo que na primeira semana desse pós-parto, por conta dessa apojatura não ser ainda a mais adequada às suas necessidades, ele tende a perder um pouco de peso, mas a partir do 4º a 5º dia, certo? Ele começa a ganhar de 15 a 30 gramas por dia, excedendo o peso do nascimento, entre mais ou menos de 10 a 14 dias, ok? Quero agradecer a vocês, certo? Quero desejar a todos vocês uma boa semana, um bom início de módulo e quero deixar novamente a vocês uma mensagem de esperança para que nós não desistamos, pois essa é apenas mais uma dificuldade e aqueles que têm os seus sonhos não desistam. Ok? Um abraço a todos.